Bom, você, um sobrevivente de um acidente aéreo com mais de 123 pessoas e você, o único passageiro sobrevivente? Então, em seguida, vou passar uma entrevista com um bate-papo excelente com Ricardo Trajano, um grande ser humano, empreendedor, vai trazer muitas dicas de vendas, liderança e principalmente lições para a nossa vida, né? Não é melancólico, muito pelo contrário, é de otimismo mesmo e de muita fé. Luciana Medeiros, assista aí comigo essa entrevista. Para que você saiba, foi um acidente aéreo, ele marcou a aviação, era um trajeto do Rio de Janeiro para Paris em seguida e tinha o destino final para Londres e ele tinha uma escala em Paris. E antes que ele pousasse em Paris, teve esse triste acidente pela antiga Varig, né? Era um Boeing 707. E para se ter uma ideia, esse acidente aéreo ele marcou muito a história da aviação. Era uma época em que se fumava, por exemplo, nos toaletes. A partir daí passou a ter detector de fumaça nos toaletes, né? Ainda se fumava nessa época por um tempo e baseado, infelizmente, nesse triste ocorrido, né? Então, fique aqui comigo. Ricardo Trajano, inclusive, participou do TED, já viralizou mais de 150 mil visualizações. Então, espero que você goste, tá? No final, me fale o que você achou, me dê a sua opinião, porque é muito importante para que eu possa continuar. Um forte abraço, tchau! Olá, Luciana Medeiros, estou aqui com Ricardo Trajano. Foi uma grata surpresa conhecê-los, em outro momento eu vou comentar. Carioca, mas já vive há muitos anos em Minas, né? Fez a família, casou, tem 2 filhas, é empresário no segmento de calçados e também ele é músico, excelente músico nas horas vagas, né, Ricardo? E acabou que a música te levou para vários acontecimentos. Exato. A gente vai conduzir aqui que o nosso lema é vender mais e melhor, tá, Ricardo? E aí eu queria te perguntar aí, no seu empreendimento, durante muitos anos, há mais de 20 anos, né? Para você, o que é vendas? Olha, vendas, em primeiro lugar, você tem que estar no sangue isso. Você tem que gostar de vendas. Não adianta você trabalhar no meio de vendas não sentindo prazer, não querendo. Eu acho que sempre, todo dia é um desafio para a gente, você trabalhar em vendas. Então, por acaso, eu era engenheiro civil no Rio e queria mudar as coisas. E aí tinha um grande amigo meu que era dono da Mr. Cat e aí me candidatei a abrir uma franquia da Mr. Cat. Na verdade, eu mudei de engenheiro civil para engenheiro civira. Então, estou em vendas e adoro, estou há 25 anos, mas você sabe como é vendas, né? Aquela altos e baixos que você tem que conviver com isso. Então, é um desafio todos os dias. Você me perguntou o quê? Você respondeu para você o que é vendas. E já falou que você se considera um vendedor. Eu acho. E as pessoas têm que lidar. Você tem clientes e clientes, como em qualquer lugar, qualquer meio que você trabalha. Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter uma paciência desse tamanho. Enfim, você tem que escutar certas coisas que você não gostaria de ouvir. Claro que isso não é todo momento, isso é esporadicamente. Entender de gente, né? Entender de gente, exatamente. E saber, Luciana, que isso aqui, essa nossa vida, você não falou da palestra, né? Você não falou. Nós vamos chegar lá, calma aí. Mas essa vida, você pode ter certeza que isso aqui é um grande palco, Nós somos os atores e não levamos absolutamente nada daqui. Ainda falando de business, de negócios, você considera aí mais de uma década um empreendimento de sucesso? Quais são os 3 ingredientes de um empreendimento de sucesso, de uma empresa de sucesso? Você focar, você está diariamente participando desse seu projeto,
e ter gente boa ao seu redor, trabalhando. Então, foco, gente de qualidade ao seu redor, boa contratação e que mais? E correr atrás das coisas, não tem como, nada cai do céu, nada cai do céu. Eu falo muito sobre o destino nós construímos o nosso destino. Não adianta você ficar numa praia, debaixo de um coqueiro, esperando as coisas caírem do céu. O máximo que vai acontecer é cair um coco na sua cabeça. É a verdade, é isso. E, gente, o Ricardo está em transição aí de carreira também, né? Já, inclusive, vai breve soltar o TED dele, que ele participou, um TED em uma faculdade aqui de Belo Horizonte. E por que ser um palestrante? Diferente de tudo que você já fez antes. Conta pra gente. Luciana, isso foi por acaso, eu jamais pensei em fazer palestra, isso aconteceu há cerca de 2 anos. Essa revista aqui, deixa eu mostrar aqui, essa revista aqui, revista Ernesto, que é aqui de Belo Horizonte, são 3 garotos que fizeram essa revista, essa foi a número 1 que saiu, e eles fizeram uma reportagem comigo, muito bem escrita, muito bem feita, e eles falaram comigo: Ricardo, a gente vai fazer o lançamento da revista em São Paulo, no festival que tem lá, e nós gostaríamos que você fosse. Falei, claro, com o maior prazer. Não, você não está entendendo. A gente quer que você vá e faça uma palestra. Cara, eu arregalei os olhos e falei, que isso, palestra? Isso eu nunca pensei em fazer. Bom, enfim. Aí quando te falaram que era domingo de manhã, o que você pensou? Não, falaram, o lançamento da revista, tudo vai ser 10 horas da manhã no domingo. Aí eu adorei, quase que eu abri uma champanhe. Falei, pô, que ótimo, não vai ninguém 10 horas da manhã no domingo. Só que eu esqueci que era São Paulo. Cheguei lá, tinha quase 200 pessoas para assistir a palestra. Eu não tinha levado absolutamente nada. Roteiro, fotos, não levei nada, porque eu não sabia como é que eu ia... qual ia ser minha reação. Acabou que, bom, em resumo... Eu fui picado por isso, tomei um gosto impressionante. Em primeiro lugar, sabe o que é, Luciana? A troca que eu tenho com as pessoas. Isso não tem preço. Gente, já imaginou você estar em um avião, em um acidente aéreo, ser tido como morto durante vários dias, né? A sua família está por 30 horas. Tem como. Sua família em luto, preparando até mesmo documentação, translado de corpo e a grata surpresa aos pais de que o filho... Estava vivo, né? Porque eu me identifiquei desacordado, eu estava em coma, pedi um bilhete com a letra tremida de criança, eu me identifiquei, coloquei meu nome, telefone, o nome do meu pai, eles pensando que eu era um comissário, outra pessoa. E aí constataram que era eu. E aí ligaram imediatamente lá para casa, a Varig. Olha, nós queríamos comunicar que o seu filho está vivo, está mal, mas está vivo. E lá em casa de um velório virou uma grande festa. Foi uma coisa... Depois vocês pesquisem, foi um acidente da Varig, foi o único passageiro sobrevivente. 123 pessoas, morreram 123, todos os passageiros morreram. Era um Boeing 707 da Varig, que fazia Rio, Paris, Londres. 10 de julho de 1973 e o acidente foi no dia 11, né? E o que você tinha ido fazer nessa viagem? Você era um estudante universitário? Eu era estudante e eu era roqueiro, eu era músico, eu tinha banda e tocava baixo. O meu sonho, década de 70, Londres, era a meca do rock and roll. Então meu sonho era conhecer Londres, era onde tudo acontecia, aquelas bandas famosas, Led Zeppelin, The Who, Rolling Stone. Ninguém vinha para o Brasil, muito menos na América do Sul, tocar. Então meu sonho era ver essas feras todas tocando lá. Pô, Ricardo, você tem que ir, você toca baixo, vai lá. E aí acabei indo realizar o meu sonho, a minha paixão. E aí, na ida, aconteceu isso. E eu achei muito legal que um dos motivos que esse bichinho de ser um palestrante tocou aí a alma e o seu coração. O que aconteceu ao final da primeira palestra em São Paulo, do lançamento da revista? Pois é, eu comecei timidamente a fazer a palestra de 30 minutos para falar, e aí foi saindo, fui falando. A maioria das pessoas eram pessoas mais novas que nasceram depois do acidente. No final, os 30 minutos se passaram, eu queria falar mais e não dava mais para falar.
E vieram várias pessoas conversar comigo depois da palestra e chegou um garoto para mim, um garoto de 20 anos, falou para mim: puxa, Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual, metade das pessoas morreram, eu não tive grandes problemas, mas toda noite quando eu vou deitar eu penso nesse acidente e vendo você falar foi muito bom para mim. Cara, quando o garoto falou isso, caiu uma ficha desse tamanho assim na minha frente. Blum. Eu falei: o quê? Eu tenho que fazer isso pro resto da minha vida, gente. É muito gratificante. E aí começou, eu fui picado por isso e comecei. E quero fazer isso pro resto da minha vida. Porque aí você vai transformar vidas, né, com a sua própria história. E ali é igual a gente falava, você aprende sobre resiliência, viver o presente. Saber que o destino, nós construímos o nosso destino, ninguém chega pra gente e apresenta as coisas, você tem que trilhar, você é o protagonista, sabe? Nada acontece, não adianta você ficar em casa de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Então é muito falando sobre o destino, sobre o presente, sobre até mesmo a transgressão em determinados momentos, enfim. Viver melhor o presente com os seus entes, valorizar, né? Cada momento, ser mais grato. E saber que isso aqui, gente, aqueles caras que chegam para você, nariz em pé, e falam assim: ei, você sabe com quem você está falando? Avisa para esse senhorzinho que ele não leva absolutamente nada dessa vida, nada, muito menos a sua arrogância. Então isso aqui é uma passagem, isso aqui... Nós somos os atores, viu, Luciano? Ô Ricardo, e me fala aí um pouco dos seus sonhos. O que você ainda sonha e o que você está almejando? Meu sonho é continuar a fazer minhas palestras. Como eu já falei para vocês, a troca que eu tenho com as pessoas, isso para mim não tem preço. Fazer isso para o resto da minha vida. Eu estou focando exatamente nas palestras. Quero continuar com o meu comércio, evidentemente. Quero continuar tocando, fazendo meu sonho com as pessoas que eu conheço, mas focando muito nas palestras. Para mim, isso é o meu combustível de vida atual. Tá certo. E eu, só para pegar o gancho aí do ocorrido, né, na sua vida, que sua vida nunca mais foi a mesma depois, e o legal é que você ressignificou, você não ficou deprimido, né, se perguntando por quê, você se tornou um ser humano melhor, né? Luciana, tem uma coisa que eu jamais me vitimizei, jamais falei: ai, mas que azar, mas vou te dar um exemplo. Estatisticamente, a probabilidade de acontecer um acidente é de 1 acidente para 3 milhões de voos, mas eu estava num desses voos. E aí eu vou me vitimizar por causa disso? Falar: puxa, mas que cara azarento. Ao contrário, eu vejo sempre o outro lado da moeda, sempre. Tem até um pensamento que eu adoro, que é de um roqueiro, do Jim Morrison, que foi do The Doors, que ele fala o seguinte: cara, jamais se dê por vencido, nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Não. Muito bom, muito bom. Aí fica essa mensagem para, de repente, você que está aí de cabeça baixa, não está conseguindo realizar, né? Fica com esse pensamento, né? Luciana, é possível a gente recomeçar a vida após uma queda, literalmente, que foi o meu caso, após um trauma, após um fracasso, até mesmo após uma perda. É possível. Excelente. De otimismo, de resiliência, sua mensagem aí que chegue no coração de quem está precisando. E aí, para a gente seguir a sequência, eu queria que você sugerisse um livro que mexeu muito com você. É um que você até está lendo, que você falou, O Antifrágil. Certo. Esqueci o nome. Caleb, exatamente. E os filmes que eu gosto de assistir, que eu já te adianto até, eu adoro Tom Hanks. Então são filmes dele que eu adoro. Fala um pra gente, lembra do nome? O Náufrago, por exemplo. Por que se identificou, né? Tem um acidente incrível de avião no início, que ele vai cair numa ilha deserta por causa do avião, do acidente de avião. E Forrest Gump também, que é incrível, enfim, adoro ele. Eu acho legal falar do filme, porque o entretenimento é muito importante, né? Não é só vender não, tem que ter um entretenimento de qualidade.
Total, total. Fala, além da frase aí, se você quiser repetir, dar uma mensagem final para a gente finalizar. Nunca deixe as coisas para depois, gente. Nunca, nunca, nunca. Sabem por quê? Depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois a gente envelhece, depois a vida acaba. Tá certo. Vamos terminar a frase juntos? Sucesso e boas vendas? Sucesso e boas vendas. Fera, hein?